teremos, assim, uma grande contratação? Teremos, assim, um jogador de impacto para uma próxima temporada onde o Palmeiras vai ser visado e vai ser o time a ser batido? Ou vai continuar sendo a responsabilidade financeira o principal mote do time? Boa tarde, André. Eu respondo para você da seguinte maneira. Acho que a gente tem que ter equilíbrio esportivo, administrativo, financeiro e, neste momento, muito cuidado com o social, muito cuidado com as pessoas. Administrar um clube como o Palmeiras é extremamente desafiador. Nós temos que ter em campo sempre um time competitivo, protagonista, que tenha condições de disputar títulos. Os prêmios que nós recebemos são importantes, óbvio. Agora, lembrando, nós tivemos um ano muito difícil, toda a economia foi impactada, vários setores foram impactados, o futebol também foi impactado diretamente. A situação é complexa para todos os clubes, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, minimiza, obviamente, o problema que nós tivemos de fluxo de caixa, mas não resolve. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, muita cautela. É um momento sensível. Para fazer as contratações, nós teremos que ser responsáveis, sempre pensando que o Palmeiras tem que ter uma equipe competitiva, sempre pensando que a gente tem como objetivo ser protagonistas, mas com responsabilidade, com cautela. Agora, essa premiação que a gente mostrou, presidente, toda ela entra no caixa. Eu vou mostrar de novo, se tiver incorreta, por favor, o senhor me corrija. Libertadores, 122 milhões de reais, Copa do Brasil, 66,9, Brasileiro, 23,1 milhões, Mundial de Clubes, 10,75 milhões e Campeonato Estadual, 5 milhões. Fora os gatilhos da patrocinadora, né? Essa premiação, o Palmeiras foi diluindo ela com as suas despesas naturais ou ela está no caixa para reforçar o time para 2021, presidente? Não, lembrando que essa premiação a gente já vem recebendo ao longo dos campeonatos. A Copa do Brasil paga por etapas, Libertadores também paga por etapas, o Campeonato Brasileiro é que paga agora no final. Então, uma grande parte dessa premiação foi usada no fluxo de caixa do clube desde o início dos campeonatos, conforme a gente foi evoluindo nos campeonatos. Uma parte, obviamente, a gente paga para os jogadores, que são os grandes responsáveis, e para a comissão técnica. O Palmeiras é campeão devido ao trabalho deles, os jogadores, a comissão técnica, todos os demais envolvidos no departamento de futebol, os diretores, são eles que trabalham no dia a dia, são eles os grandes campeões, são eles que trabalham, lutam e que venceram os campeonatos. Então, eles ganham uma parte dessa premiação. Então, respondendo a sua pergunta, ao longo do período, ao longo do ano de 2020, o Palmeiras foi recebendo e entrou no fluxo de caixa do clube. Ou seja, não é que esse valor entrou no clube a semana passada ou assim que a gente recebeu, acabou os campeonatos. Foi ao longo de todo o torneio, de toda a competição. Perfeito. Petkovic, presidente do Palmeiras ao vivo conosco, você quer saber dele? Primeiro, quero dar parabéns, né? Conseguiu um título, aliás, 3 títulos num ano muito atípico e ninguém esperava isso, principalmente porque se projetou, né, um reinado do Flamengo ao longo de não sei quantos anos, mas isso não aconteceu e era difícil. Eu entendo tudo que está dizendo o presidente sobre esse fluxo de caixa e premiação que entra, que vai parte dos jogadores, com todo o mérito que eles merecem, tudo isso. Mas eu queria fazer uma pergunta a respeito a isso, porque você, afinal, respondeu, André, mas vai ter um reforço ou não vai ter reforço? No final, você respondeu, mas não deu resposta. Palmeiras vai contratar pontualmente, por exemplo, um jogador, 2 na posição para reforçar o time ou vai trazer os jogadores para compor, talvez, elenco que acho que não precisa? Para compor, para reforço, sim. O trabalho que nós fizemos foi o seguinte, avaliação do elenco, entendemos quais são as necessidades, porque a gente tem que sempre pensar em aprimorar, sempre pensar em evoluir e agregar valor ao nosso grupo. Uma vez identificado o que nós precisamos, a gente busca o trabalho na base. Se nós temos esses meninos para compor,
e também vamos ao mercado de forma pontual. Respondendo à sua pergunta, a ideia do Palmeiras é trazer algumas peças de forma pontual, específica, muito parecido com o que nós fizemos no ano anterior. Presidente, eu vou furar a fila aqui do Pedrinho e do Arnaldo, que quando o Pet falou se projetava um Reinaldo do Flamengo, eu fiquei me coçando aqui para fazer a seguinte pergunta ao senhor. É óbvio que o rival histórico do Palmeiras é o Corinthians, é o São Paulo para muitos, isso a história não vai apagar nunca. Mas nesse momento, o rival esportivo do Palmeiras, o senhor considera que seja o Flamengo? Palmeiras e Flamengo investiram muito nos últimos anos, agora o Atlético Mineiro também está investindo, São Paulo também investiu, Inter, então são vários clubes com grandes investimentos. O elenco do Flamengo é muito forte, o elenco do Flamengo realmente é muito bom. O Palmeiras vem trabalhando já nos últimos anos, aprimorando o seu elenco, montando equipes competitivas. A gente tem títulos nacionais nos últimos anos importantes, agora Libertadores. Então, para competir, realmente você precisa de bons jogadores, de elencos competentes, de pessoas qualificadas. E é isso que a gente busca fazer, esse é o grande objetivo do Palmeiras. Flamengo é uma grande equipe, Palmeiras é uma grande equipe, mas eu acho que existem outras. No Brasil é muito difícil vencer. Diferente do campeonato espanhol e diferente de outros campeonatos, aqui no Brasil nós temos grandes equipes. Então, você inicia o brasileiro, por exemplo, com 6, 7 equipes podendo chegar ao título, e nós tivemos o exemplo agora, no Campeonato Brasileiro que se encerrou. Então, o Inter brigando pelo título, o Flamengo brigando pelo título, São Paulo, que brigou pelo título até as últimas rodadas, Atlético Mineiro. Então, eu não coloco apenas Palmeiras e Flamengo, não. Eu acho que a gente tem que contemplar outras equipes também que têm totais condições de título. Perfeito. Arnaldo Ribeiro. Boa tarde, Maurício. Vários temas importantes. Eu queria falar um pouco... O Rizek falou que furou a fila, comparou com o Flamengo. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre a qualidade do jogo do Palmeiras, que era uma das preocupações lá no início da temporada, né, quando o Palmeiras projetou a temporada 2020-2021. Se os títulos ainda não coincidiram com a qualidade de jogo que o Palmeiras espera, se o Palmeiras pode mais do que isso. E a segunda é a questão que foi muito colocada pela sua gestão durante todo esse tempo, a questão da pandemia com o calendário, né? São duas coisas que concorrem, digamos assim. O Palmeiras teve um calendário maluco e vai ter mais ainda se as competições continuarem. Dentro dessa conjectura, existe a ideia de priorizar um campeonato ou outro? Em relação ao estadual, por exemplo, que o Palmeiras solicitou um adiamento do Clássico, não teve, nem comunicou o Clássico na sua rede social. Como é que é a relação do Palmeiras com o Campeonato Estadual de São Paulo hoje? Bom, em relação especificamente ao estadual, a gente nós dividimos o grupo porque assim nós temos que, em algum momento, nós temos que dar descanso para esse elenco. Então nós estamos passando por uma situação atípica, nós estamos tratando com pessoas, os atletas são seres humanos, têm famílias, eles têm desgaste físico, mental, é impossível a gente permanecer no ritmo que nós estávamos se não der um descanso para esses jogadores. Tanto é que nós dividimos agora em 2 grupos, 11, 12 dias, cada um dos grupos terão de descanso. Vamos jogar o estadual da maneira que eu estou citando, com um descanso adequado de cada um dos grupos, para que a gente possa retomar, possa ter um equilíbrio para esse elenco, para esses jogadores. O ano de 2020 foi extremamente desgastante, porque o Palmeiras jogou absolutamente todos os jogos possíveis. Então, nós encerramos o ano com 79 jogos. Praticamente quarta e domingo, o período todo. No Campeonato Paulista, nós disputamos todas as partidas, na Copa do Brasil, todas as partidas, Libertadores, porque nós chegamos às 3 finais, e no Campeonato Brasileiro, porque são as rodadas já pré-definidas,
e a gente joga todos os jogos. Então, com isso, nós atingimos um nível de desgaste muito grande em relação ao jogo do Corinthians. Nós comunicamos à federação que estaríamos na final da Copa do Brasil, e um clássico desse tamanho seria importante não estar naquele momento. Infelizmente, o calendário, a própria federação disse que não foi possível alterar por falta de datas, e nós vamos fazer, e nós vamos cumprir com todos os nossos compromissos, fazendo sempre o melhor possível, mas ponderando, equilibrando, cuidando das pessoas, cuidando do nosso elenco, cuidando dos nossos jogadores, porque não foi fácil o que eles passaram, eles são os heróis. Os jogadores do Palmeiras estão de parabéns, comissão técnica, todos envolvidos, os profissionais, porque esse período que eles passaram não foi fácil. Eu estive presente, eu vi o comprometimento, a entrega deles, com algumas partidas do Palmeiras com muita dificuldade física, mental para encerrar, e eles foram, brigaram e nós conseguimos os títulos. Então, assim, eu posso te responder que a gente vai jogar o Campeonato Paulista, obviamente, mas nós vamos dar o descanso para o nosso elenco. Pedrinho? André, eu vou me alongar um pouquinho para o presidente Gagliotti. Primeiro, eu vou na linha do Arnaldo. Eu não vejo a necessidade de você contratar um craque. Eu não sei por que a gente cobra isso, vai contratar um craque, se o Gagliotti ele foi cirúrgico lá atrás, quando ele falou que precisava mudar o modelo de jogo e ser competitivo dentro de uma ideia de jogo. Eu prego muito isso. Eu acho que o Palmeiras já foi competitivo, pode melhorar ainda mais, porque o Abel não teve nem tempo para colocar a sua metodologia de trabalho. É lógico que as contratações são pontuais, mas você consegue ser competitivo, jogar bem, com ótimas ideias, sem ter um craque. Eu acho que esse processo ele pode até chegar, mas dentro de um equilíbrio financeiro, que é o que o Gagliotti está buscando. Os meus parabéns para você, Gagliotti. Automaticamente o título faz com que a gente sempre enalteça, mas mesmo se você não tivesse ganho, né, nem a Copa do Brasil e nem a Libertadores, merece parabéns, respeito por ter responsabilidade financeira com o clube. Não pensar em si próprio. Senão você sai no mercado aí, sai comprando todo mundo caro, paga salário alto, depois o clube que se vire, porque vai vir outro presidente e arque com as consequências. O senhor teve responsabilidade. Então, mesmo sem os títulos, merece os parabéns. E aí a minha pergunta é em cima desse modelo. Qual foi o momento que você percebeu que usar a garotada não seria uma emergência, e sim um modelo de gestão esportiva? Cara, a gente pode ter um número de atletas da base aqui como modelo, então a gente vai priorizar, 60% do elenco vai ter que ser da base. Isso foi por uma questão financeira ou porque vocês enxergavam essa possibilidade? Tudo bem, Pedrinho? É um prazer falar com você. Saudações alviverdes. Nós estamos fazendo um trabalho com as categorias de base já há algum tempo. Então, os números mostram isso. O Palmeiras, nos últimos 3 ou 4 anos, é a equipe que mais cedeu jogadores à seleção brasileira, é uma equipe que revelou muitos atletas, é uma equipe que ganhou muitos títulos. Então, no final do ano de 19, a gente fez uma reunião e nós decidimos que a gente precisava reestruturar e mudar o nosso modelo de atuação no mercado. Estrategicamente, o Palmeiras tinha que fazer diferente. Se nós tínhamos os recursos em casa, se nós tínhamos bons jogadores, claro que você não pode colocar os meninos para jogar sem ter um amparo, sem ter os jogadores experientes, de qualidade, vencedores, junto com eles, que foi o que nós fizemos. O Palmeiras tinha feito nos anos anteriores grandes investimentos. Tanto é que nós temos jogadores aqui de seleção brasileira, experientes. Se nós temos uma base vencedora, bons recursos na base, vamos mudar o nosso modelo, então. Foi isso que nós decidimos. Manter bons jogadores no elenco e utilizar os jogadores da base que nós tínhamos naquele momento. Inclusive, foi no momento que nós decidimos pela contratação do Vanderlei, porque é um técnico que conhecia o clube, tinha histórico conosco, tem histórico conosco, é o maior vencedor de campeonatos paulistas com o Palmeiras, entre outros títulos importantes, e foi passado isso por Vanderlei. É um momento sensível, é um momento de mudança de modelo.
e nós entendemos que o Vanderlei teria experiência para fazer aquilo naquele momento. E Pedrinho fez muito bem. Eu devo isso ao Vanderlei. Fez muito bem. Você agregar 12 garotos da base no profissional não é fácil, não é simples. Você precisa de experiência, você precisa saber como é que as coisas funcionam, como é que o vestiário vai entender essa situação, como é que os jogadores mais experientes vão aceitar os jogadores mais novos, enfim. E o Vanderlei fez muito bem esse trabalho de transição. O Palmeiras pensou estrategicamente. O Palmeiras pensou em buscar de forma pontual, contratamos o Rony, contratamos o Viña e trouxemos os meninos da base. Foi esse o trabalho que nós fizemos, buscando um equilíbrio entre juventude, experiência, talentos, tanto os jogadores experientes como os jogadores mais novos, e com isso a gente conseguiu bons resultados, conseguiu o título, depois disso com a contratação do Abel Ferreira. Então essa foi a nossa ideia, investir menos, gastar menos, trazer os jogadores da base e mesclar experiência com juventude. André Hernan. Presidente, esquece o presidente do Palmeiras. Eu quero falar com a pessoa que conhece muito de futebol. Queria que você analisasse as características e se você gosta muito de ver o estilo de jogo do Borré e do Danilo Barbosa, que me parece ser um bom jogador, um bom volante, né? Eu gosto de todos os bons jogadores. Tá certo. O presidente, o Paulo Vinícius Coelho, nosso comentarista, gravou uma pergunta aqui para o senhor. Roda, diretor. Presidente, a presidente da Crefisa e conselheira do clube, Leila Pereira, deu uma declaração ontem dizendo que não pode abrir mão da dívida de 160 milhões, hoje 160 milhões de reais, já foi de 174, né? Que o clube contraiu com a patrocinadora. Ela disse que uma coisa é a pessoa jurídica, a Crefisa, outra coisa é a pessoa física, Leila Pereira, e que a Receita Federal disse à Crefisa que ela não podia colocar aquele dinheiro aplicado na contratação de Borja e de outros jogadores, não podia colocar como patrocínio, tinha que entrar como empréstimo. A informação que eu tenho é que a Receita Federal disse à Crefisa que ela poderia fazer como patrocínio ou como doação, desde que declarasse no imposto de renda da Crefisa. E a Crefisa entendeu que tinha que transformar em empréstimo. Primeira pergunta para o senhor é a seguinte: por que o Palmeiras aceitou essa transformação em empréstimo se a negociação anterior não era de empréstimo? E por que o Palmeiras não consegue quebrar essa relação, adiantar esse pagamento desses 160 milhões de reais, tem que pagar uma parte, diferente do que aconteceu com o Paulo Nobre, mesmo antes da pandemia, né? Porque antes da pandemia a receita era maior. Por que o Palmeiras quitou a dívida com o Paulo Nobre e não quita a dívida com a Crefisa? Por que virou empréstimo? É uma situação que a gente explica da seguinte maneira, PVC. Quem procurou a Crefisa para investir em jogadores foi o Palmeiras. Isso em 2015, ainda no mandato do presidente Paulo Nobre. Quem fez os contratos de investimento em jogadores foi o departamento jurídico do Palmeiras. A Crefisa nunca trabalhou com contratação de jogadores. Não é a especialização da Crefisa. Então, todo esse processo foi incentivado, foi feito pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O contrato que nós temos com os jogadores, o anterior e o atual, diz o seguinte, que quando o jogador for vendido, o dinheiro arrecadado tem que ser devolvido para a Crefisa. Isso sempre teve no contrato, tanto no anterior como no atual. O dinheiro seria devolvido para a Crefisa. Então, o próprio contrato que nós tínhamos com o Paulo Nobre, do Mina e do Roger Guedes, são situações absolutamente idênticas às que a gente tem com a Crefisa hoje.
Quando nós vendemos o Mina, nós devolvemos o dinheiro para o Paulo Nobre. Quando nós vendemos o Roger Guedes, nós devolvemos o dinheiro para o Paulo Nobre. Agora, se concretizar a situação do Dudu, a gente devolve o dinheiro para a Crefisa. Da mesma maneira ocorreu com o Thiago, da mesma maneira com o Bruno Henrique. Então, é uma situação em que o Palmeiras pagou o Paulo Nobre, está pagando a Crefisa e vai pagar a Crefisa totalmente. Nós temos os recursos aí para pagar a Crefisa, que são os atletas, que são os jogadores, que têm um valor importante de mercado. Então, importante dizer ao torcedor palmeirense, nós temos totais condições de pagar a Crefisa e isso será pago no momento da venda do jogador. Caso o jogador encerre o contrato e não seja vendido, a Crefisa proporciona 2 anos para o Palmeiras pagar parceladamente o valor que ela emprestou. Então, é um contrato que é muito bom para todos, porque o Palmeiras hoje tem um time forte, tem um time vencedor, com vários jogadores contratados com recursos do clube e alguns jogadores contratados com recursos da Crefisa. Então, o que foi feito com o presidente Paulo Nobre, da mesma maneira será feito também com os empréstimos da Crefisa. E quem ganha com isso? O Palmeiras. Quem ganha com isso? O nosso torcedor. A valorização da nossa marca. O Palmeiras conseguiu títulos importantes de destaque hoje, é um clube de destaque no cenário nacional, porque teve investimentos importantes. Uma ajuda importante do presidente Paulo Nobre no mandato dele e agora importante também com a Crefisa sendo uma parceira extremamente importante para o Palmeiras. Quem ganha com isso? O nosso torcedor, a nossa marca, o nosso clube. Perfeito. Repórter André Hernan, faça aqui a última pergunta do programa ao presidente do Palmeiras. Vou fechar aqui com 2 em uma. A primeira, a gente fala muito de questões pontuais, de reforços e sempre reforços de atletas jovens. E a renovação de atletas experientes como Felipe Melo, de 37 anos, que vence o contrato no meio do ano. É um caminho natural, presidente? E a outra rapidinha é do Abel Ferreira. Parece que vai viajar amanhã ou sexta-feira no máximo para Portugal. Só que lá tem uma quarentena de 14 dias obrigatório. E nosso país não está com o filme queimado no resto do mundo. Então a volta dele não tem previsão. Então pode ser que o Abel Ferreira demore um pouco mais para retornar a comandar o Palmeiras? Em relação ao Abel Ferreira, nós estamos ainda buscando voo para ele passar alguns dias em Portugal. Com certeza, conforme você disse, são 14 dias que ele tem que ficar lá. E ele merece isso, encontrar a família, encontrar a esposa, as filhas. Ele é uma pessoa muito ligada à família, então é o momento dele também descansar e ficar uns dias em Portugal. No mínimo 14 dias, conforme você citou, André. Em relação aos contratos que estão vencendo, durante este ano, os assuntos serão tratados, o diretor de futebol vai tratar todos os envolvidos nessa situação.